a gente usou esse mesmo livro para as mensagens que a gente estava, por estudo que nós tivemos sobre a família, né? E nós vamos continuar nesse livro, não falando sobre o mesmo tema, mas eu queria aproveitar que a gente está aqui para falar sobre um outro assunto que é muito importante, na verdade. E o que é que não tem na Bíblia, o que é que tem na Bíblia que não é importante, não é? Eu queria falar sobre qual é o procedimento nosso, como cristãos, no trabalho, nas nossas profissões, ou no nosso trabalho, na atividade que é o nosso ganha-pão. Como é que a gente se relaciona com os superiores, com nossos chefes, né? Isso que eu queria ver com vocês. Eu não sei se já passou com vocês, comigo já, eu acredito que com vocês também. Domingo, final de semana é tão gostoso, não é? Quando chega domingo à tarde, já vai batendo assim aquela agonia, aquele desespero. Por quê? Por que essa sensação de que alguma coisa está sendo tirada de você? Que a sua paz está escapulindo, né, por baixo da porta. Por quê? Por que as pessoas têm esse sentimento em relação à segunda-feira? Por que a segunda-feira é o pior dia para muitas pessoas, né? Por quê? Por causa do trabalho, por causa do que nos espera na segunda-feira de manhã, né? Trabalho, não só a atividade física que o trabalho, física ou mental que o trabalho exige, mas por causa do estresse que vem com o trabalho, né? As opressões que vêm com o trabalho, os abusos, os desgastes que vêm ali com os relacionamentos que você tem no trabalho, os relacionamentos entre colegas de trabalho, com o patrão, com o superior, todas essas coisas, né? E como é que nós, como cristãos, enfrentamos e nos comportamos em relação a tudo isso, né? O trabalho não é de todo um mal, né? Mas essa atmosfera, esse estresse, ele veio para o trabalho quando o pecado entrou no mundo, né? Deus virou para Adão e disse: agora a terra é maldita por tua causa, pelo que tu fez. E agora, do teu suor, você vai ter que trabalhar, você vai ter que viver, você vai ter que tirar o sustento da terra, né? Ou seja, então essa característica opressiva, desgastante, né, entrou no trabalho por causa do pecado. Então a gente sofre com o trabalho hoje, né? A gente se desgasta, a gente se cansa, né? E hoje o homem pensa no trabalho, ele já pensa como uma coisa não boa. Mas o trabalho não é ruim. O trabalho não é ruim, o trabalho faz bem para nós, ele mantém nossa mente sadia, nosso corpo sadio. Mas tem todas essas outras coisas que vêm junto, que tornam o trabalho desgastante para o homem, né? Mas o trabalho necessariamente ele não tem que ser assim a todo tempo. Porque o pecado veio, ele trouxe todas essas coisas, mas nós também recebemos uma outra coisa. Quando Jesus veio, ele mudou muitas coisas. A obra de Deus em Jesus muda muita coisa para a igreja, e nessa nova aliança que Deus faz com os homens, não é verdade? Porque a obra de Jesus, a salvação, ela nos livra do poder do pecado, não é assim? Então não seria de esperar que em todas as áreas onde o pecado afeta, a salvação também
traz um alento, traz um alívio, traz um descanso, né? Porque o inimigo veio para roubar, matar, destruir, mas eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância, disse Jesus. Né? Então, é de esperar que o nosso trabalho também não tem que ser assim. E como é que então o cristão deve fazer? Com aquele chefe que implica com você, que te trata mal, que é grosso, né? Que não te respeita pelo que você é, né? Que nem te conhece, mas te trata mal. E pelo contexto nosso aqui como imigrantes, a gente pode esperar outra coisa ainda, não é? Tem a discriminação, que a gente às vezes tem que aguentar, né? Às vezes tem que aguentar deboche, né? Preconceito das pessoas, né? Como agir com isso? Como nós devemos responder para essas situações? E o salário da sexta-feira? Aquele salário, aquela merreca que você recebe, que é injusta, que não faz jus a tudo que você faz no seu trabalho, né? O seu patrão que não reconhece o seu esforço, não reconhece a sua dedicação, que parece não notar o que você faz, e toda sexta-feira a mesma coisa, né? Como responder a essas coisas como cristão? E o que dizer da insatisfação que você tem fazendo o que você faz? Se você pudesse escolher, você estaria trabalhando como o que você está trabalhando? Mais uma vez, nós somos influenciados pelo contexto em que nós estamos. Lá no Brasil, talvez você tinha sua empresa, seu negócio, talvez você tinha um emprego diferente do que você tem aqui hoje. Eu sei que muitas pessoas chegaram na América e hoje são o quê? Elas trabalham com limpeza, trabalham limpando casa, trabalham passando aspirador de pó, limpando banheiro, né? E será que nós faríamos as mesmas coisas lá no Brasil que nós fazemos aqui, mas aqui as pessoas se sujeitam a fazer essas coisas por uma determinada razão, né? Mas nós talvez achamos que essas coisas não são muito nobres, não são muito dignas, não são funções que nos dão muita honra, não é verdade? Como é que a gente vê? Será que se a gente pudesse, a gente faria essas coisas? Né? Qual a profissão que a gente gostaria de ter? E o que dizer daquelas pessoas que trabalham a semana inteira e odeiam o que fazem? Que não são contentes com o que fazem? Que começam a segunda-feira já de olho na sexta-feira. Porque é a única coisa que os motiva, é a única coisa que os mantém trabalhando, é o cheque da sexta-feira ou o feriado que se aproxima. O feriado, digo final de semana que se aproxima. O dia onde eles terão um break, né? Um descanso daquilo que eles vivem ali, de segunda a sexta-feira. Será que tem que ser assim? Será que deve ser assim para nós que somos cristãos? Como é que nós devemos olhar para isso então? Para o que nós fazemos e como fazemos? Né? Qual é a motivação que nós, como cristãos, temos que ter para o nosso trabalho? Quem é o nosso chefe? Quem é o nosso supervisor? Quem é o nosso encarregado? Amém? O cristianismo dá ao indivíduo a mais nobre e excelente força motivadora para se viver a vida e se comportar perante os homens. Por isso o cristianismo tem o poder de revolucionar todos os relacionamentos humanos e, consequentemente, o de mudar o mundo. E esta mudança não acontece de fora para dentro. Quando Jesus esteve na terra, a sociedade naquele tempo, assim como a sociedade de hoje, tinha muitos problemas sociais. Será que você consegue me apontar algum?
Vamos ler um texto aqui então em Efésios e você já vai lembrar de mim. Se você tem aí uma Bíblia na Efésios capítulo 6, versículo 5 em diante. 5 ou 9. Se você tiver uma versão, a Bíblia na versão internacional, você vai entender melhor ainda. Amém? Amém. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne. O que a versão internacional diz? Servos? Diz escravos. Vós, escravos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Não obedeçais aos vossos senhores apenas quando estão olhando só para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servi de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja escravo, seja livre. Até o 8 por hoje. Então, aí, em todos os lugares que você lê o servo, na verdade, a tradução literal do grego, da palavra doulos, significa escravo. Escravo. Então, um problema social daquela época, você já sabe, que era a escravatura. Outros problemas: o desprezo e o abuso da mulher. Outro problema social: o domínio romano sobre a nação judaica e sobre as outras grandes nações da terra naquele tempo. Eles eram oprimidos com leis, eles eram oprimidos politicamente, militarmente, eles eram oprimidos com tributos, pesados tributos. Então, só de cara aí nós temos 3 grandes problemas sociais sérios. Ou seja, o mundo não era nada diferente do que é hoje. Agora, uma coisa muito interessante é que quando Jesus veio à Terra, Jesus não se levantou para falar diretamente sobre nenhum desses problemas. Interessante isso, não é? Não é interessante? Deus, que é amor, estava na terra com os homens e ele parece não se dirigir a essas coisas que eram tão importantes. Não é de se esperar, não era isso que os judeus esperavam do seu Messias? Que ele aparecesse, pelo menos de cara, ele desse um chute no traseiro dos romanos. Pelo menos isso de cara eles esperavam. E Jesus vem e ele parece não querer se envolver com essas coisas. Por quê? Por quê? Na verdade, queridos, quando nós olhamos para a Bíblia e o que Jesus fez, nós percebemos que Jesus faz uma outra coisa. Ele institui um poder, ele estabelece um movimento, ele começa o seu reino na terra, dando poder aos homens para fazer uma coisa completamente diferente. Porque, como eu li, esse poder que Deus deu não é de fora para dentro. Você não vê Jesus organizando a sociedade, a comunidade e criando um movimento de protesto contra aquelas situações da sociedade. Você não vê Jesus se levantando para falar dos direitos da mulher, dos direitos do escravo, ou contra a escravatura, ou contra o domínio